Boa noite, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas, bem-vindos também, que Deus abençoe sua vida hoje. É bom mais uma vez a gente poder estar aqui junto, falar um pouco da palavra de Deus. Esse mês, mês de março, né, dia 8 de março, nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no mundo inteiro, né, celebrado, e isso é uma bênção porque nós mulheres hoje temos tantos papéis e fazemos isso tão bem, né? Com excelência, e Deus tem nos abençoado, tem abençoado as mulheres aí, servas do Senhor, para serem abençoadas na sua família, no seu lar. Onde nós estamos, nós somos bênção, né? E isso é porque Deus nos abençoa, Deus nos concede da sua graça. E pensando nesse mês, a gente tem tantas mulheres na Bíblia, né? Tantas mulheres abençoadas, mulheres que hoje nos inspiram, né? A gente que está nesse mundo digital, hoje a gente vê que existem tantas influenciadoras aí, as chamadas influencers, né? E muitas vezes a gente até acompanha, né? E acompanha a vida de cada uma. Mas a palavra de Deus, ela nos traz tantas histórias e tantas mulheres tão abençoadas que quando eu fui selecionar aqui, eu falei, nossa, são 4 semanas, né? 4 sexta-feiras. E eu falei, para selecionar 4 é difícil, porque são muitas mulheres abençoadas, que traz ensinos maravilhosos da palavra de Deus, né? Que são exemplos para mim e para você. Que nos traz motivação e vida com Deus, sinceridade com Deus, e a gente aprende muito. E aí, pensando nessas mulheres aí, nós separamos 4 já, e hoje a gente escolheu para começar falando de Ana. Ana é uma mulher da Bíblia, onde a história dela por muitas vezes é contada aí, e a maioria aqui eu tenho certeza que conhece um pouco da história de Ana, né? Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela e o que a gente pode aprender com a vida dela, porque isso é o mais importante da palavra de Deus. O mais importante não é a gente pegar a Bíblia só, ler para completar os capítulos e falar, eu leio a Bíblia, eu conheço, né? A história. Mas o principal é onde a palavra de Deus se aplica na minha vida e na sua vida. O que a gente pode ler e aprender com Deus, né? Como que Deus fala através da sua palavra comigo e com você. Isso é o mais importante, que a gente possa pegar uma história, né, da vida de Ana, como nós vamos falar aqui, e a gente possa olhar para a gente mesmo, para a nossa vida e falar o que eu aprendo com a vida dessa mulher. O que eu posso aprender do relacionamento dela com Deus? O que a palavra de Deus me deixou aqui de segredos, né? De chaves para ser abençoado na minha vida. É isso que a gente vai falar. Eu acredito que a maioria aqui já conhece um pouco, né, da história de Ana, mas a gente vai repassar rapidinho. A palavra de Deus conta a história de Eucana. Eucana era um homem. E ele era casado com 2 mulheres, né? Com Ana e com Penina. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 1. Você pode ler melhor toda a história. Mas Eucana, ele tinha essas 2 mulheres, né? Ana e Penina. E a palavra de Deus diz assim que Penina, ela tinha filhos, né? Ela gerava filhos. E Ana era uma mulher estéril, né? E ela sofria muito por conta disso. Mas a palavra de Deus também diz que Eucana, ele amava Ana, né? Ele honrava Ana. Mesmo ela sem gerar filhos, o que era naquela época uma coisa muito séria, né? As mulheres que não geravam filhos naquela época, elas eram digamos, desprezadas, né? Isso era muito importante naquele momento, naquele contexto em que eles viviam. Então a palavra de Deus conta essa história que Ana não tinha filhos e sofria muito com isso, mas ela era uma mulher serva de Deus, né? Era uma mulher que amava a Deus
E aqui na história de Ana a gente consegue ver algumas coisas, algumas atitudes na vida de Ana, algumas coisas que ela fez que nos ensina hoje. E a gente vai falar um pouco a respeito da oração. A palavra de Deus diz que Ana ela se sentia humilhada e Penina humilhava ela. Todos os anos eles subiam para fazer adoração e sacrifícios ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que era nesse momento em que Penina irritava Ana, humilhava Ana, né? Por conta dessa questão dela não gerar filhos. E isso a Bíblia traduz Ana como uma mulher angustiada, uma mulher que sofria demais, uma mulher que era amargurada e aflita. E a palavra de Deus mostra aqui qual foi a atitude de Ana que pode nos ensinar hoje. E eu separei algumas coisas aqui, o que Ana fez com esse sofrimento com esse problema que ela tinha, né? Com essa situação que angustiava ela, que fazia ela sofrer. Não era um sofrimento, não era uma coisa que ela conseguia levar com tranquilidade, não, ela sofria demais com isso. E aí aqui a palavra de Deus nos mostra o que Ana fez, né? Como que ela agiu. E no primeiro livro de Samuel, quero ler junto com você, no capítulo 1, a partir do versículo 9, a gente vai ver as atitudes de Ana e como que ela foi abençoada, como que ela teve a sua oração respondida. Porque a oração de Ana foi respondida. Ela gerou um filho, né? Deus deu um filho para ela e foi uma bênção tão grande porque ela gerou Samuel, Samuel, profeta Samuel, o último juiz de Israel, um homem que foi responsável por ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e depois Davi. Então Samuel, um homem que até no Novo Testamento ele é citado na carta aos Hebreus como um dos heróis da fé. Então o que Deus entregou para Ana não foi qualquer coisa, né? Deus entregou Samuel. Deus deu Samuel, uma pessoa um homem que Deus falava com ele desde menino, né? Deus chamava Samuel e falava com ele. Então, foi uma bênção muito maior do que eu acho que Ana esperava que um dia ela pudesse receber de Deus. Ela recebeu Samuel, que foi uma coisa preciosa. E a palavra do Senhor fala também que ela não teve só Samuel. Depois que Deus abençoou Ana com Samuel, Deus deu mais filhos para ela. Ela teve mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Então o Senhor mudou a vida de Ana, o cativeiro de Ana. Deus abençoou poderosamente. Mas nós vamos ver aqui que existe um segredo na oração, para nós termos a oração respondida. A palavra do Senhor, ela em todo tempo, ela nos ensina a orar, né? E orar nada mais do que a gente falar com Deus, a gente sabe disso. E por que se a oração é uma coisa tão simples, falar com Deus, conversar com Deus, por que tantas vezes a gente não consegue, né, ter a vida de oração que a gente gostaria? Ou por que tantas vezes nós buscamos algo de Deus e não recebemos? Né? Por que tantas vezes a gente ora, às vezes passa uma vida inteira orando por alguma coisa, por algo que a gente precisa, necessita, e nós não recebemos de Deus? Mas aqui na história de Ana a gente vai ver alguns segredos, né, que Deus nos ensina a respeito da oração. E no versículo, o primeiro ponto que nós anotamos aqui, está logo no versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel, que diz assim que eles subiram para adorar, para fazer o sacrifício que eles faziam anualmente. E aí no versículo 9 diz assim, que Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. Então aqui a gente pode ver algumas atitudes que ela teve. A primeira coisa, ela não se conformou, né? A gente pode ver que aqui ela não se conformou com a situação que ela estava. Ela se levantou, ela teve uma atitude de fé, né? Ela se levantou e foi até a presença de Deus, buscar ao Senhor.
Então, isso é um primeiro ponto, né? Para nós termos a nossa oração respondida, para nós termos receber de Deus algo. A gente precisa buscar, esse é o primeiro ponto. Porque Deus, ele sabia da situação de Ana. Porque logo no início do texto de 1 Samuel, a palavra de Deus diz assim que foi Deus quem fez Ana estéril. Então o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, ele sabia que Ana não gerava filhos e como ela se sentia em relação a isso. Mas ela precisou buscar a Deus, né? Ela precisou se levantar e buscar a presença de Deus. Então, para nós também esse é um grande ensinamento para a gente ter a nossa oração respondida. A primeira coisa, a gente precisa buscar e falar com Deus a respeito dos nossos problemas, né? Se você tem um problema, se eu tenho um problema na minha vida, você tem um problema, nós não podemos nunca esconder isso de Deus. Não é possível esconder dele, porque ele sonda e ele sabe e ele conhece todas as coisas. Mas eu digo esconder no sentido de não expressar para Deus, não buscar em Deus isso. Então, se existe algo que você quer, que você deseja, que você sonha, que você busca, que você quer receber do Senhor, a primeira coisa, assim como Ana fez, ela se levantou, ela teve uma atitude. Ela não se prostrou, né, diante daquela situação que ela tinha, daquele problema, de se conformar com aquilo e de passar o resto da vida sofrendo. De falar, eu vou passar o resto da minha vida e não vou ter o filho que eu desejo, não vou ter isso que eu desejo na minha vida. Não, ela foi buscar a presença de Deus, né, o que diz a palavra. E às vezes nos falta isso para receber algo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina assim que quando nós vamos pedir algo para o Senhor, para Deus, a gente precisa entrar na presença dele com confiança, com ousadia, né? E crendo que ele pode nos abençoar. E foi isso que Ana fez. Naquela época, irmãos, as mulheres elas não eram vistas como são hoje. Né? Uma mulher naquela época ela não podia tomar certas atitudes, como fazer um voto a Deus, né? Era tudo, tinha que passar pelo marido primeiro. Hoje também nós temos a nossa submissão conforme a palavra do Senhor. Mas a sociedade e o mundo hoje nos vê diferente, não era como naquela época. Então a gente vê aqui na vida de Ana que ela foi uma mulher ousada, né, diante de Deus. Ela foi ousada diante da época que ela vivia, ousada no bom sentido de buscar, né, a presença do Senhor. E então aqui a palavra de Deus nos mostra isso, que a primeira coisa que ela fez, ela se levantou e foi buscar a presença de Deus. Mas ela não foi de qualquer maneira, né? No versículo 10 diz assim, que ela orou e ela chorou, né? Ela chorou abundantemente na presença de Deus. Como a gente falou aqui no começo, Ana vivia uma situação que ela sofria muito por não poder gerar esse filho que ela tanto queria, né? E imagina a situação dessa mulher. Ela já tinha que dividir o esposo dela com outra, né? E além de tudo isso, ela ainda era humilhada por essa outra. Imagina como ela se sentia, né, fragilizada e também humilhada, mesmo que Eucana, ele falava para ela, mas eu não tenho mais valor para você do que 10 filhos, eu não basta, mas não, ela queria, né, ter o filho dela, receber aquela bênção de Deus. Então, a palavra do Senhor fala que ela foi para a presença de Deus e chorou, ela orou de uma maneira quebrantada, né? A palavra do Senhor diz assim, que ela derramou a sua alma. Ela mesma disse, eu derramei a minha alma perante o Senhor, disse no verso 15. O sacerdote Eli ali, quando viu ela orando, quando viu a forma que ela estava ali, ele achou que ela tivesse embriagada, que ela tivesse bebido alguma coisa. Pela maneira que ela estava, pelo desespero que ela estava, a aflição que ela sentia naquela hora. Mas a palavra de Deus diz que ela se colocou na presença de Deus, que foi o primeiro ponto que nós falamos aqui, e ela se colocou de uma forma quebrantada. Ela estava quebrantada, ela estava prostrada diante de Deus. E isso é muito importante quando nós entramos na presença do Senhor. E por mais talvez simples
às vezes nós temos algumas questões para falar com Deus, assim, que são coisas simples. Mas assim, nós devemos colocar diante de Deus todas as coisas, desde as mais simples, né, até as questões mais difíceis, como era aqui o caso de Ana. Gerar um filho, uma coisa que só Deus pode fazer, né, por nós, mulheres, né? E isso foi na vida de Ana. Ela entrou na presença de Deus, mas não de qualquer maneira. A oração dela não foi feita de qualquer forma. Ela não entrou na presença de Deus e orou, ela orou quebrantada, né? Chorou amargamente, ela buscou a presença de Deus de um jeito muito sincero e diante de Deus. E eu acredito que isso é um ponto muito importante quando nós oramos, porque o Senhor, Ele quer ver sinceridade em nós, em tudo, né? Em tudo que nós fazemos, seja qualquer coisa que nós fazemos para o Senhor ou para qualquer pessoa, ou cada palavra, cada olhar, cada gesto, Deus, Ele espera de nós sinceridade, verdade naquilo que nós fazemos, né? E Ele, que é Deus que sonda, que só Ele pode sondar o coração, Ele vê isso. E foi como aconteceu com Ana aqui. Ela foi para a presença de Deus quebrantada, e isso foi uma coisa que provavelmente moveu o coração de Deus ali, né? E no verso 11, a palavra do Senhor diz que Ana, ela fez, enquanto ela orava, ela fez um voto ao Senhor. E nós vamos ler aqui o voto que ela fez, está no verso 11. Ela disse assim, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então esse foi o voto que Ana fez. Ela falou, Senhor, se o Senhor olhar para mim, com amor, com benignidade, olhar para minha angústia, para minha aflição, e o Senhor fizer isso por mim, que era a coisa que ela mais sonhava, que ela mais desejava, que ela queria, era ter esse filho. E ela falou, Senhor, se o Senhor fizer... Glória a Deus. Ela falou, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou entregar ele ao Senhor. Ela fez um voto de consagração, né? E além disso, na cabeça dele não passará navalha. Naquela época, isso era uma consagração a Deus, né? O voto do nazireado, que era quando entregava algo ao Senhor para sacrifício, né? Como um sacrifício ao Senhor. E ela fez esse voto ao Senhor e cumpriu, né? Como a palavra de Deus nos mostra. E esse voto de Ana é muito interessante, que você vê que ela pediu algo para Deus, algo que ela desejava tanto, mas ao mesmo tempo ela fez um voto de entrega. Ela falou assim, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor, porque já é teu, né? Já é do Senhor. Olha que coisa mais linda que foi esse voto. E esse versículo, ele traz algo para nós assim, que quando a gente pede alguma coisa para Deus, quando a gente deseja alguma coisa, não pode só por, eu quero, mas tem que ter uma motivação. Qual que é a motivação por trás daquilo? Por que eu quero receber aquilo? Por que eu desejo tanto isso? E a palavra de Deus, eu separei um versículo aqui que está na primeira carta de João, no capítulo 5, que diz assim, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, assim, se eu desejo algo e aquilo que eu desejo, eu desejo com uma motivação certa, que é para servir a Deus, para honrar a Deus, para abençoar a obra de Deus, para abençoar pessoas, ou para eu ser abençoada e abençoar pessoas através da minha vida, se eu peço algo para Deus, que é a vontade dele, que é motivação certa, né? A palavra de Deus diz que ele nos ouve aqui, né? Se é a vontade dele.
como foi aqui no caso de Ana, era vontade de Deus dar um filho para ela. Então, por que o Senhor fez ela estéril? Né? Nós pensamos, se era a vontade de Deus já dar esse filho, por que o Senhor não deu desde o começo? Agora você consegue perceber que desse momento que Ana não recebeu, que ela era estéril, que ela não tinha esse filho, até o momento que ela recebeu essa criança, que foi Samuel, tudo que ela viveu nesse período, toda essa situação, toda essa experiência que ela teve com Deus, como que ela viveria isso se Deus não tivesse feito ela estéril? Então é o que a gente sempre, Deus sempre traz, né, ao nosso coração, que todas as coisas que nós vivemos, todas as coisas que nós passamos, é porque Deus tem propósito naquilo. Deus, ele trabalha para nos aperfeiçoar, né? E nós vamos ver mais para frente que depois que Ana foi abençoada, ela agradeceu, e tem aquela palavra do cântico de Ana, que ela exaltou o Senhor, a grandeza de Deus e o que Deus tinha feito por ela. Como que ela poderia entregar essa adoração a Deus se ela não tivesse passado isso? Como que ela poderia entrar na presença de Deus? No capítulo 2, a gente vê que ela faz essa oração, que é chamado Cântico de Ana, e é uma oração muito linda, onde ela fala da grandeza de Deus e como que Deus, ele abençoa o aflito, como que Deus exalta aquele que é necessitado. E ela faz essa oração por causa da experiência que ela teve com Deus, né? Então, se ela não tivesse nunca sido estéril, como que ela viveria essa experiência? Então, tudo é a maneira como nós olhamos a nossa vida e as situações que a gente vive. Se você está na presença de Deus, se você ama a Deus, se você serve a Deus, faz a vontade dEle, jamais a gente pode duvidar que algo na nossa vida seja para o nosso mal, né? Porque Deus, ele não tem pensamentos de mal para nós. Pelo contrário, os pensamentos de Deus para nós são de bênção, né? São de caminhos largos, são de vitória, né? Então, existe, às vezes, na nossa vida, uma necessidade de nós passarmos por aquilo, por alguma determinada situação. É necessário que aconteça, né? Como foi necessário quando o Senhor Jesus veio a esse mundo passar por tantas coisas, foi necessário, para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, também é assim na nossa vida. E a gente vê que a palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago também, que às vezes nós não recebemos algo de Deus porque pedimos mal, né? Pedimos diz assim, para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, às vezes a gente pede algo para Deus ou deseja algo para Deus sem a motivação certa, né? É algo que aquilo talvez nem vai ser bom para nós. Aquilo que a gente às vezes pede e deseja não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus preparou para você ou para mim. Então, ele não entrega, né? Quando nós nos submetemos a Deus e falamos, Senhor, faça segundo a tua vontade na minha vida, né? Assim como o Senhor Jesus, ele fez, o Senhor Jesus, quando ele orava a Deus, quando ele orou a Deus, no Getsemane, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Até o Senhor Jesus orou segundo a vontade de Deus. E nós também precisamos orar assim, segundo a vontade de Deus para nós, né? Não aquilo que eu desejo, né? O livro de Provérbios, ele tem um versículo que diz assim, que a gente não pode se prender, né, na nossa própria sabedoria ou no nosso próprio entendimento, como nós olhamos as coisas, né? Mas não, a gente precisa se submeter ao Senhor, e Deus fará na nossa vida segundo a sua vontade, né? E como foi aqui na vida de Ana, ela pediu algo ao Senhor, mas com a motivação certa. Ela falou, Senhor, eu vou entregar esse menino para o Senhor, eu vou consagrar ele para o Senhor, vai ser um grande homem de Deus, né? Ela nem imaginava que seria o profeta Samuel, e Deus realizou. E depois disso, a palavra de Deus nos diz que ela engravidou, teve Samuel, cumpriu o seu voto. E outra coisa importante que eu notei nesse texto é que quando ela termina essa oração, antes dela engravidar e ser abençoada,
e ter Samuel, a palavra de Deus diz que ela já foi embora e o semblante dela não era mais triste. Então, depois que ela se derramou dessa forma na presença de Deus e colocou diante de Deus aquilo que ela se derramou diante do Senhor, ela se alegrou, né? Aquela tristeza que ela estava foi embora. E ela ainda não sabia se ela ia receber ou não, mas a bênção que ela tinha pedido, mas ela, o seu semblante mudou, ela já não estava mais como ela estava no início do texto, quando ela chegou na presença de Deus. Então, tudo isso demonstra uma vida de confiança, né? De dependência de Deus, de falar, agora está na presença de Deus, eu já coloquei e agora eu vou confiar em Deus. Agora eu vou confiar naquilo que Deus vai fazer na minha vida. E foi assim que ela agiu. E depois nós vamos lendo o texto e a palavra de Deus disse que ela então engravidou de Samuel. E depois que ela engravidou de Samuel e teve o menino, ela falou, assim que ele desmamar, eu vou cumprir o meu voto. Eu vou lá e vou entregar diante do Senhor. E foi assim que ela fez, junto com uma oferta, né? Uma oferta de adoração ao Senhor. Ela entregou Samuel. E então ela só subia uma vez por ano para a adoração e o sacrifício. Então era quando ela via Samuel. Mas Deus abençoou ela de uma tal forma que ela teve muito mais do que ela tinha pedido. Ela pediu um filho para Deus, né? O Senhor deu 6 filhos para ela, é o que registra a palavra de Deus. Então, o Senhor fez abundantemente mais, né? Muito mais do que ela pediu ou do que ela achava que ela ia receber. Deus fez muito mais. E é assim que Ele faz na nossa vida, né? Quando nós somos fiéis, quando nós fazemos a vontade de Deus, né? Quando nós confiamos nele, quando nós oramos a Deus e confiamos em Deus, Ele faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, é o que diz a palavra. Então, às vezes a gente pede algo para Deus e não recebe porque pedimos mal. Mas quando pedimos segundo a sua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável, pedimos sempre pensando para glorificar a Deus, né? Para glorificar o nome do Senhor. Ele nos abençoa, né? Ele entrega e muito mais do que a gente pede, muito mais, porque Ele é muito bom. Mas às vezes a gente precisa, né? Tem um tempo, precisa esperar, precisa pedir, como nós aprendemos aqui, olha. Então, primeira coisa, eu não vou me conformar com a situação. Primeiro ponto, não se conforme com a situação. Ore, não desista de orar. Porque mesmo que você às vezes ache que não está vendo o resultado daquela sua oração, ela tá chegando diante de Deus e Deus está ouvindo, né? E Ele vai responder. Então, ir até a presença de Deus, mas com sinceridade, né? Com o coração quebrantado diante do Senhor, se derramando na presença de Deus, porque Deus busca sinceridade no nosso coração, né? Ele não despreza, a palavra de Deus diz, um coração quebrantado, contrito. Então, é muito importante que a gente faça isso e que a gente faça com a motivação certa. E se fizermos algum voto a Deus, nós precisamos cumprir, né? Se pedimos algo para Deus e fizermos um voto, nós precisamos depois cumprir, e ter essa entrega ao Senhor. Glória a Deus por isso. E por fim, só para a gente concluir, né? A palavra do Senhor mostra a gratidão de Ana depois do que ela recebeu de Deus. Isso é muito importante. Lá no livro de Lamentações de Jeremias diz assim: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança, aquilo que me dá esperança. E Deus, Ele se alegra quando nós somos gratos a Deus. Quando a gente tem gratidão ao Senhor pelas coisas que Ele já fez. E não nos esquecemos, né, das coisas que Ele fez. Mas que a gente possa todos os dias lembrar daquilo que Deus já fez. Se Ele talvez agora não está fazendo algo que você precisa nesse momento, mas lembra do que Deus já fez por você. E eu tenho certeza que Ele continua fazendo, né? Deus, Ele continua nos abençoando sempre, sempre, em tudo. Ele nos dá muito mais do que nós merecemos, muito mais do que
que a gente pode esperar, né, de Deus, Ele nos dá. Glória a Deus por isso. Nós vamos fazer uma oração agora e também que Deus possa nos ajudar para que a gente possa orar mais, para que a gente possa ter mais momentos com Deus, né? Que a gente possa ter realmente uma vida de oração, um povo que ora, porque se nós não oramos, né? Se a gente não ora, a gente não tem relacionamento, a gente não tem intimidade. Se nós não falamos com Deus, nós não temos intimidade com Ele. Se a gente não tem intimidade com Deus, como é que nós vamos viver uma vida com Ele? Não dá, né? Então precisamos orar, mas é difícil, porque tem batalha, tem uma série de coisas. A batalha é contra a carne mesmo. E eu acredito, estava até falando esses dias com o Alexandre, tem tantas coisas importantes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, amar a palavra de Deus. E quando nós amamos a palavra, nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra, tiramos um tempo para poder aprender o que é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Então a palavra é importante, a consagração através do jejum é importante, ir aos cultos é importante, adorar a Deus na nossa vida é importante, tudo isso é. Mas a oração é essencial, é uma coisa que se a gente não fizer, nós nos perdemos, nós enfraquecemos, e quando a gente vê, nós já estamos tão longe de Deus que parece que a gente não consegue mais se conectar, né, com Deus. Mas quando nós oramos como Ana orou aqui, com sinceridade, né, na presença de Deus, com fé, crendo, confiando em Deus, agradecendo, né, entregando, Deus ele é misericordioso e nos ouve. Então que a gente possa buscar isso em Deus, né? Amém? Vamos orar só rapidinho para a gente terminar, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Na sexta-feira que vem nós vamos falar de outra mulher, é uma história menos conhecida da Bíblia, então é menos do que a Diana, menos falada, né? Mas que também traz um ensino precioso para nós. E então participe se você puder, né? Chame alguém para ouvir a palavra de Deus. A gente tem essa chance de falar aqui. Talvez uma pessoa que nunca estaria na igreja para ouvir, ela está aqui ouvindo, talvez venha ouvir a palavra. Então, uma bênção. Amém? Senhor, obrigada. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua preciosa palavra. Obrigada, Senhor, por nos orientar, por nos abençoar nesta noite. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para a importância da oração, para a importância da busca, da entrega ao Senhor, da sinceridade de coração. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor fazer muito mais na nossa vida do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos. Senhor, eu quero pedir nesta noite por cada irmã, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, e que vai ouvir talvez depois, Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a vida de cada um, que a necessidade de cada um, Senhor, que o desejo, o sonho, Senhor, que está lá no íntimo do coração, Senhor, se for da tua vontade, Pai, se é para o teu reino, Senhor, se é para te glorificar, se é para exaltar o teu nome, Senhor, que seja liberada essa bênção sobre a vida dessas pessoas, Pai. E sobre a minha vida também eu te peço, Senhor, que todos os sonhos, os projetos, Senhor, que são para a tua glória, Senhor, que te glorificam, eles se concretizem, Senhor, eles sejam uma realidade na minha vida e na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia a ter um relacionamento, Senhor, mais íntimo, Pai, com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser como Ana. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, e nos derramar na Tua presença. Com sinceridade, com amor, Senhor, com confiança, com a motivação certa. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesses dias maus, nos ajuda nos dias tão difíceis, Senhor. Pai, esteja conosco, esteja com cada um dos teus filhos, Senhor, que nós possamos nos fortalecer a cada dia através da tua palavra,
que é maravilhosa, Senhor. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia, através de cada exemplo, Senhor, de cada palavra que o Senhor deixou, Senhor, na Bíblia, aqui para nos ensinar, para nos abençoar, para nos inspirar, para nos corrigir, para nos direcionar, Senhor, e para nos moldar, para que a gente tenha uma vida, Senhor, realmente, Senhor, de quem te ama, de quem te adora, Senhor, de quem te serve. Nos ensina todos os dias, Senhor. Nos ajuda, nos dá amor, Pai. Nos dá amor por essa palavra, nos dá amor, Senhor, nos dá o desejo de estar na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, seja estendida, Pai, sobre nós, hoje e sempre, Pai, que o Teu grande amor esteja sobre cada um. Ó Senhor Jesus, meu Deus, que o Teu amor e o Teu perdão, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia esteja sobre cada família, sobre cada pessoa que nos ouve agora, Senhor, que esse amor seja derramado sobre os lares, Senhor, que as pessoas possam, Senhor, te conhecer e te servir, Senhor, e te amar, Pai, a cada dia, que seja uma verdade em nossas vidas, Senhor, todos os dias. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, e te agradeço, Senhor, porque sabemos que o Senhor já tem nos ouvido. Que assim seja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigada. Deus abençoe muito a todos que entraram aqui, que ouviram. A gente vai tentar salvar essa palavra lá no nosso canal, lá no YouTube, no canal da igreja, IDB Jundiaí. E aí depois, se você conhecer alguém, compartilhe, mande, né? Para que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus, para que a pessoa possa ser abençoada através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai e ela penetra, né? Porque a palavra de Deus é uma coisa tão poderosa que ela entra no coração do homem e transforma e muda. Às vezes uma situação que a pessoa estava, ela ouve a palavra e aquilo muda na vida dela. Então, que Deus possa te usar também, né? Para transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Um abraço, fique com Deus, sejam sempre bem-vindos aqui. A gente se vê sexta-feira que vem, com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe.